Mas independentemente de quais circunstâncias nos encontramos, existem pessoas que nos amam. Talvez possam não manifestar, porque a ideia de manifestar o amor é diferente. Muitas das vezes as pessoas nos amam. A dificuldade é só mesmo como manifestar isso. A dificuldade é só mesmo manifestar isso. A todos os nossos ouvintes da nossa rádio, sim, Rádio Benguela, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital. Bem, sejam todos bem-vindos àquele que é o meu, é o seu, é o nosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Vocês sabem que nós temos encontro garantido todas as quintas-feiras aqui na nossa rádio. Vocês sabem que esse programa, sim, está a ser realizado pela Tchombela Psica, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela e que oferece serviços variadíssimos para si, para a sua família, para a sua empresa, acima de tudo, para que você então e a sua família e os seus tenham uma saúde mental perfeita. Kimonas Construções, sim, aqueles que são os nossos patrocinadores oficiais e que cuidam para que todas as quintas-feiras vocês possam então ter esse programa no ar com a doutora Ana cá, sentada assim, há dinheiro por trás, que não é só tudo de graça. Então eles que são os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigada. E você que quer anunciar no nosso programa, tem uma marca, tem uma empresa e quer fazer assim parte também do leque de patrocinadores do nosso programa, você pode vir trazer a sua marca e anunciar aqui na melhor rádio, Voz das Acácias. Guga Zozo, estou inspirada. Tenho um pastor aqui perto de mim, então mesmo já sentei um som. Na verdade tenho dois, um que vai ser entrevistado e um que não. Vamos ouvir música, vamos relaxar e nós voltamos já para continuar o nosso programa. Música boa, calma, Lady Gaga, cantora que nós acabamos de ouvir agora, para então acalmar a nossa quinta-feira. Assim, trabalhamos muito, estamos muito agitados, fizemos muita coisa durante o dia e agora precisamos sentar para aprender. Cada dia mais eu digo aos nossos ouvintes e àqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, já agora quem não deixa like, quem não comenta no canal, vá para a tala. Então, a partir de agora, nossos ouvintes, por favor, quem nos acompanha pela rádio, também tem que nos acompanhar através do canal do YouTube, porque lá vocês conseguem ver esses rostos bonitos, os meus convidados assim, todos apetrechados, XPTO, aqui, para então dar o melhor de cada um de nós. Nós hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mas numa vertente de reflexões ou a reflexão sobre saúde mental e espiritualidade. E nada mais importante ou alguém com conhecimento do que um pastor para nos falar sobre isso. Avisar aos nossos ouvintes para ficarem todo mundo atento, por favor, que no final do programa nós vamos apresentar o relatório deste ano de vítimas do suicídio. Foi-nos entregue pelo Departamento da Polícia, pelo Comando Provincial a nível de Benguela, na sua pessoa do comandante. Temos aqui o relatório, vamos ler. Infelizmente são dados que não nos deixam nada felizes, então no final do programa nós vamos sim passar esse relatório de quantas pessoas então neste período de 2025 já tiraram as suas vidas, infelizmente. Bem, eu vou já apresentar o meu convidado, porque ele está aqui muito tempo sentado a me ouvir. Vamos receber um homem de fé, um guia espiritual, um conselheiro de muitas famílias. Ele é pastor, comunicador e mensageiro de esperança. O nosso convidado hoje é Bruno Piedoso Malungu Salukamba. Acredito eu que falei bem. Muito bem, muito bem. Natural de Benguela, município da Catumbela, propriamente no bairro de São Paulo. Lá São Paulo, estamos aqui representados. Ele é casado, pai de 3 filhas. Atualmente a concluir a graduação em Gestão Política pela Associação Internacional de Educação Continuada, que é uma instituição do Brasil. Na sua vida profissional, exerce a função de presidente da Associação Geral de Cooperação
Onjila Yo Njanja. Junga. Esse nome é um bom do pastor, não sei falar. Liderada, enquanto cristão, coopera também no Ministério Desafio Jovem, ligada à Assembleia de Deus Pentecostal, liderada pelo reverendo pastor Cristóvão, que por sinal está aqui sentado conosco hoje. Ele vem compartilhar conosco uma importante missão, falar sobre a espiritualidade e o cuidado da vida, a prevenção do suicídio. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu espero que sinceramente sinta-se confortável. Eu digo sempre aos meus convidados que eu quero uma bibliografia para deixar eles assim tímidos logo no início, porque ouvir de si próprio às vezes deixa tímido, mas espero que sinta-se em casa e que possamos então ter uma conversa linda e maravilhosa para os nossos ouvintes. Tá bem. Eu também espero. Sim, senhora. Pastor, eu vou já começar por perguntar-lhe: mente sã e corpo são para si, o que significa? Bem, para mim, mente sã e corpo são significa que quando nós estamos com uma consciência tranquila, com uma consciência calma e livre de qualquer perturbação, o nosso corpo reage do mesmo jeito. O nosso corpo fica são quando a mente fica tranquila e sã. Ok, perfeito. Olha, vamos começar a ter aqui, vamos começar a sentir já o Espírito Santo aqui, porque até a maneira do pastor falar é calma e tranquila, literalmente. Na verdade, essa é uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados, pastor, e nenhum escapa de responder qual é a sua opinião. Falando sobre o nosso tema, hoje nós trouxemos, não é, reflexão sobre saúde mental e espiritualidade, e eu queria começar por perguntar: o papel da espiritualidade no enfrentamento do sofrimento emocional. Quando nós olhamos para essa questão, na maioria das vezes as pessoas querem separar, coisa que não, acredito eu que não faça muito sentido, mas porque sou uma pessoa que entendeu e conseguiu perceber que não há ter como essa divisão. Então queria ouvir a sua opinião, pastor, com relação a isso. Espiritualidade e cuidado ou mesmo sofrimento emocional. Qual é a conexão, pastor? Bem, existe uma conexão muito forte e muito profunda a respeito. Primeiro, quando falamos sobre espiritualidade, a espiritualidade aplica-se de forma muito abrangente. Okay. Primeiro, nós falamos de espiritualidade ser a conexão ou a ligação entre as pessoas e Deus ou qualquer outra divindade. Okay. Isso significa que a ideia de espiritualidade é extensiva, isto é, no ponto de vista religioso. Ok. Bem, porque podemos conceber a ideia de espiritualidade no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo e por aí adiante. Não obstante, também no islamismo e de forma mais particular no cristianismo. Correto. Já no cristianismo, claro, eu sou cristão, então pertenço à religião cristã, eu prefiro escusar-me falar da espiritualidade do ponto de vista cristão. Como cristão, eu tenho o livro sagrado, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, ou seja, a revelação de Deus para os homens, que é a única regra de fé e prática do cristão, onde, através dela, o cristão conhece os pensamentos e os propósitos de Deus para a sua vida. O que significa que, primeiro, existe um meio termo aqui muito importante. Eu trouxe aqui a minha folhita. Esteja à vontade, pastor. Alguns pontos. Isso prova que se preparou para o programa. Eu gosto disso. Realmente. Quando falamos sobre a ideia da espiritualidade como sendo uma forma de lidar com pressões emocionais, já no ponto de vista cristão, estamos a falar, por exemplo, da ideia de como o cristão ou a pessoa que acredita em Deus lidar com pressão ou com as situações que apoquentam a sua vida. Da área emocional. Emocional, que de certa forma criam constrangimentos emocionais que muitas das vezes as pessoas se encontram sem força para seguir ou para prosseguir quando encontram uma certa dificuldade. Para mim, eu digo que existe um ponto de equilíbrio espiritual com relação à vida emocional.
O primeiro ponto de equilíbrio para lidar com situações emocionais é quando nós encontramos o nosso propósito em Deus. Fantástico. Primeiro, Yeah. quando nós entendemos que todos nós estamos aqui na Terra para o cumprimento de um propósito, a nossa vida começa a ter significado. A nossa vida começa a ter aquilo que nós chamamos na gíria um cunho particular. Então, por quê? Porque todo homem que não sabe a causa pela qual ele vive, ele não serve para viver, como colocou Miles Monk. E Martin Luther King colocou de forma, eu vou parafrasear o que ele disse. Ele disse: um homem tem que ter um motivo para viver e um motivo para morrer. O propósito é isso. É ter um motivo para viver e um motivo para morrer. É o fim último das nossas vidas. Ou seja, é aquilo que nos motiva, que nos permite acordar todos os dias para olharmos na frente e sabermos que ainda podemos. Porque por mais que esteja difícil, por mais que eu estiver cansada, mas o meu objetivo é lá. É lá, sim. Enquanto não tiver alcançado o meu propósito, eu não posso e não devo desistir. O encontro do propósito. Só que tem um problema. A ideia não é só encontrar o meu propósito. Só que como cristão, eu devo encontrar os propósitos de Deus para a minha vida. Daí, os propósitos de Deus se tornam os meus propósitos. Fantástico. Então, eu vivo os propósitos de Deus que se tornaram os meus. É isso. E olha, isso está com o ioiô, pastor. Usando já a sua frase. Muitas das vezes a fé é mal interpretada no contexto da depressão e do suicídio. O que é que sua experiência, pastor, o que é que, olhando para esse contexto, o pastor pode nos falar e conversar um bocadinho sobre isso? Bem, primeiro, vamos falar o que é não espiritualidade. Quando falamos sobre fé, né? O que não é espiritualidade? Muitas das vezes a gente confunde espiritualidade com falta de responsabilidade. Fantástico. Exemplos práticos. Há muita gente, por simples fato de ser cristã, e aceita a ideia de que existe um Deus soberano, que sabe tudo, que tem tudo. Por exemplo, né, como é advogado na teologia da prosperidade, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus que tem tudo ao seu redor, o Deus que tem tudo, de certa forma me dará tudo quando eu pedir muito. Acho que essa é a ideia que já têm. Mas existe um outro ponto, que é a questão da responsabilidade. Por exemplo, a pessoa acha que por ter esse Deus que faz tudo e dá tudo, não vai fazer a sua parte. Não vai fazer a sua parte. Então as pessoas balanceiam em palmeiras ao vento, esperando que Deus faça aquilo que é suas responsabilidades. Digo e coloco: ninguém fará por nós aquilo que só nós devemos fazer. E nem Deus fará por nós aquilo que Ele nos deu como responsabilidade para fazer. Por exemplo, eu sou cristão, creio que Deus me vai abençoar, mas eu tenho que trabalhar. Eu sou cristão, creio que Deus vai curar minha enfermidade, mas eu não devo balancear em palmeiras ao vento. Aí aplicamos um ponto que eu chamo isso de fé e sabedoria. Fé, eu acredito que Deus vai me curar. Sabedoria é ir para o hospital. Fantástico. Consultar o médico. Tomar a medicação. Isso é fé e sabedoria. É um ponto de equilíbrio para que não tenhamos uma fé vazia, uma fé vaga. Por isso que muita gente olha para nós e acha simplesmente que parece que os cristãos são fanáticos, mas da forma mais pejorativa. É claro que a ideia do fanatismo foi sofrendo alterações quanto ao seu conceito e à aplicação, mas o fanatismo aqui na perspectiva pejorativa. As pessoas olham para nós e dizem: esses não batem bem esses. Imaginem, eu acredito que Deus abre portas para emprego, para oportunidades. Isso é fé. Mas sabedoria é eu preparar o meu currículo, fazer uma formação, uma roupa em condições e bater a porta, na certeza de que, através do que eu aprendi dessa profissão, de onde eu me potencializei, eu sei que Deus vai abrir portas aí. Então isso é fé e sabedoria, e não ter uma fé cega. Fé cega é essa: eu sei que Deus vai abrir portas para mim, e eu sei que Deus vai me curar, mas eu fico em casa, não tomo as medicações, porque sei que um Deus vai me curar. Vamos morrer. Conforme se diz na gíria, não ajudam. Não ajudam. As igrejas podem ser uma das pontes ou então uma das barreiras, vamos colocar assim também, para quem sofre, ou como criar um espaço sem julgamento, pastor? Porque, infelizmente,
nós ouvimos muitos relatos, sei que não é de todas as igrejas, e eu já tinha meio que feito essa pergunta na nossa primeira convidada do Setembro Amarelo, e vou lhe fazer assim como pastor. As igrejas acabam muitas das vezes ajudando ou não essa questão do suicídio, pastor? Qual é o seu ponto de vista, por favor? Bem, primeiro que a igreja é a casa de Deus. E nós sabemos, conforme colocou o apóstolo João, no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 8, a parte B do versículo 8, Deus é amor. Se a igreja é a casa de Deus e servimos a um Deus que é essencialmente amoroso, ou que tem amor, ou o supremo bom, é importante que a igreja reflita a característica desse Deus que é amor. Então a igreja devia ser um espaço onde não se teria portas para o suicídio. Mas o acolhimento. Por quê? Porque olhando para as escrituras percebemos que existiram muita gente que teriam motivos suficientes para serem escamoteadas e também apedrejadas. Mas olhamos que o dono da igreja, o Senhor Jesus, em vez de colocar-se na posição de quem condena, ele preferiu estar no lugar e na posição de quem ajuda. E isso eu queria trazer uma reflexão, que por sinal até nem tinha preparado, mas ao falar, agora lembrei-me que a própria Bíblia fala sobre o suicídio. É incrível como a gente não fala, não conversa, tem vergonha, tem medo, tem tabu, mas nós temos exemplos dentro da Bíblia de homem, pelo menos acho que me lembro de um agora, que tirou a sua própria vida. Pastor, quer comentar um bocadinho sobre isso, por favor? Bem, a vida é um dom de Deus. E Deus ama o homem, não obstante Deus ama a vida, porque é Ele quem deu a vida. Bem, nunca podemos chamar de destino as consequências de nossas escolhas. Sim, senhor. Segundo, existem muitos fatores intrínsecos, internos e externos que influenciam o suicídio, mas nenhum deles deveria justificar a prática, porque suicídio é suicídio. No ponto de vista bíblico é pecado, e no ponto de vista moral é errado, e no ponto de vista jurídico é crime. Então percebemos que só o suicídio é condenado em todos os aspectos possíveis, no ponto de vista bíblico, moral, jurídico e até natural. Então deveríamos descartar toda e qualquer possibilidade de aceitar o suicídio como sendo um fator normal. Não. Deus é o Deus da vida, Ele é a vida, ama a vida e Ele dá a vida. Até porque Jesus colocou, peso embora não podemos colocar de forma literal, e pode ser aplicado também de forma literal, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que Ele se disponibiliza a dar vida a quem estiver morto. Ele ama as pessoas. É fantástico. E é algo que infelizmente nos toca a cada dia. Eu, durante esse mês todo, por fazer a publicidade da prevenção ao suicídio, acabei recebendo muitos depoimentos de familiares que já perderam, e uma em particular, não sei qual é a minha câmara, mas eu queria falar diretamente para ela. Ela pediu para eu não dizer quem era, mas perdeu um filho para o suicídio, e as pessoas que tiram as próprias vidas não imaginam o sofrimento, a dor do que deixam dentro das famílias. Eu a receber e a ler a mensagem daquela mãe foi... não é que eu senti a dor dessa mãe, pastor, mas é como se eu tivesse a ter alguma sensibilidade, algum toque naquela hora, só com aquilo que ela escreveu, para explicar, porque ela viu um dos nossos programas e quis compartilhar a história dela comigo. Mas até isso, a vergonha que as próprias famílias têm de não quererem aparecer. Nós, durante o tempo todo do mês de setembro, fomos atrás de familiares que, para vir para aqui, para contar um bocadinho qual é essa experiência. Entramos em contato com a nossa polícia, porque eles têm esses casos diretos e conhecem quem são os familiares. E, pastor, ninguém aceitou vir para aqui.
as famílias têm vergonha. Isso é um recado para cada um de nós e alguma pessoa que nesse exato momento está a nos ouvir, está a nos ver. Se não, e pensa em suicídio, pensa em tirar a própria vida, esse é um recado para você. Você não imagina o sofrimento que você vai causar e deixar na tua família. A vergonha que eles vão ter de nem conseguir vir para uma rádio contar o testemunho sobre isso. Mas pronto, já estou a fugir, porque agora lembrei-me e vou deixar o pastor continuar a falar. Que palavras podemos falar, doutor, numa visão de pensamento não crítico, mas deixar mesmo um recado para quem pensa, para quem está nessas condições, porque nós sabemos que isso é um processo que demora tempo. Ninguém tira a sua própria vida da noite para o dia. Há um processo de dor, de sofrimento, de problemas emocionais. Qual é o recado que o pastor quer deixar? Não estamos ainda a terminar, mas um recado em específico sobre essa questão, pastor, de quem pensa em suicídio. Primeiro, nós não podemos medir as nossas vidas pelas circunstâncias que nos encontramos. Somos humanos e somos passíveis de falhas, de erros. Enquanto vivemos numa sociedade um tanto quanto meio que depravada, é claro que existem pessoas boas e existem pessoas más. Existem pessoas que vão nos ferir sem pensar nas consequências ou nos efeitos colaterais que a dor que eles estarão causando poderá causar, ou o impacto que ela estará causando sobre as nossas vidas. Mas independentemente de quais circunstâncias nos encontramos, existem pessoas que nos amam. Talvez possam não manifestar, porque a ideia de manifestar o amor é diferente. Muitas das vezes as pessoas nos amam. A dificuldade é só mesmo como manifestar isso. Então as pessoas nos amam. Existem pessoas que nos amam e, não obstante, Deus nos ama. Então Deus não se agradaria, não ficaria feliz, machucaria o seu coração se Ele visse uma de suas criaturas tirar a sua própria vida. Vou só colocar aqui um texto e vou fazer o inverso. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, o arrependimento aí dá-se a ideia de a pessoa se entregar para Deus, voltar a viver. Saiu de uma velha vida, mortificado nos seus pecados, mas vivificado para Deus. Então, a ideia de se entregar para Deus passa a ideia de reviver para Deus. Se Deus se alegra quando a pessoa se arrepende e se entrega para Ele, é obviamente que Deus se entristece quando alguém, primeiro, não teve a oportunidade de se arrepender de seus pecados e, por mais triste, tira a sua própria vida. Hoje vão dizer mesmo que eu convidei alguém que é para vir pregar. É sobre isso. Estamos mesmo a ser pregados hoje. Pastor, no início nos falava sobre propósito. E, por sinal, eu tenho aqui uma questão que vai nos levar a refletir mais sobre isso. Como transformar dor em propósito através da espiritualidade? Como é que a gente dá esse recado ao nosso ouvinte? Porque nós temos agora vários coachings, temos vários mentores, temos vários... E está a vir uma onda muito boa de ver isso tudo na internet. Mas na prática, pastor, eu estou com dor, eu estou a sofrer, eu estou triste, eu estou frustrado. Como é que o nosso ouvinte, o nosso agora esqueci, do nosso YouTube, que está com dor, que está em sofrimento e está a acompanhar o nosso programa, pode transformar isso em propósito através da espiritualidade, pastor? Bom, é muito simples. Em momentos como esses, de dor, de tristeza, muitas das vezes fica difícil inverter e converter isso. Mas existe um porém. O porém é o seguinte: não existe um meio termo, não existe, como eu digo, magia para que as pessoas transformem dores em alegria no ponto de vista espiritual. O primeiro passo é reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. É o primeiro ponto. E esse reconhecimento passa no processo de aceitar primeiro o Senhor Jesus como Senhor e único suficiente Salvador. Por quê? Porque esse desespero é influenciado por muitos fatores. E um deles pode ser que a pessoa não encontra nenhum sentido para viver ou de viver. Mas enquanto cristão e no ponto de vista espiritual, nós percebemos que nós só encontramos sentidos para viver
quando estamos em Deus. Porque Deus é o único que dá o verdadeiro sentido para viver. Deus criou-nos. É como, vou usar aqui uma expressão de Santo Agostinho. Agostinho escreveu, vou parafrasear, ele diz assim: criaste-nos para vós, e o nosso espírito vive inquieto distante de vós. Ou seja, existe um vazio no nosso coração, que eu prefiro chamá-lo vazio do tamanho de Deus. Ah, que lindo. É um vazio no nosso coração, e esse vazio é um vazio espiritual. Só que o problema é que muitas das vezes nós, humanos, por não conhecermos Deus, procuramos preencher esse vazio com coisas naturais, Sim. o que não bate certo. Então, um vazio espiritual, procurar preencher com coisas materiais e naturais, não batem certo. Então, é aquele desejo no coração que clama por mais. Provavelmente muita gente já sentiu isso. É que às vezes sente que em casa tem comida, os filhos estão bem, tem dinheiro na conta, mas sente que falta alguma coisa. Ele não entende o quê, não sabe o porquê, e às vezes pensa, não, talvez seja porque eu quero estar com meus amigos aí, vou bater umas birras. Ele vai, bate umas birras, mas mesmo assim sente que parece falta-lhe alguma coisa. É o famoso estar num lugar com muita gente, mas ao mesmo tempo está sozinho. Está sozinho, mas às vezes pensa, não, eu acho que eu tenho que ir para a farra e tal. Ele vai para a farra, volta para casa, num triz, percebe que parece falta sempre alguma coisa. Nunca está saciado. Nunca está saciado. Por quê? Porque nós somos eternos insatisfeitos. O homem quer sempre mais, o homem quer buscar sempre mais. E esse vazio do tamanho de Deus só pode ser preenchido por Deus. E quando nós permitimos que aquele, a quem aquele lugar foi reservado, preenche o lugar, então nós nos encontramos. O que está em causa é, nós nos encontramos quando encontramos Deus. E quando encontramos a Deus, encontramos o nosso propósito de viver. Recado dado. Isso está fantástico. Meus amores, vocês sabem que vocês estão a acompanhar Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes, aquele que é o vosso programa, onde nós trouxemos tudo sobre o universo de saúde mental. Sim, espiritualidade faz parte da saúde mental. Para quem não sabe, para quem vai nos comentários dizer, não, a doutora Ana está a falar sobre igreja. Sim, falar sobre espiritualidade, e eu trouxe aqui um pastor para nos ensinar mesmo sobre isso. Nós percebemos que está tudo interligado. Esse programa é da inteira responsabilidade da Chombela Psique, aquele que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela, que tem todos os serviços para si e para a sua família. Nós na Chombela somos mesmo espirituais também. Está sumido. E Monas Construções é a empresa então que nos ajuda, também são espirituais, que nos ajuda a manter esse programa todas as semanas como nosso patrocinador oficial. E então fica aqui o recado, você que quer patrocinar e apoiar também esse programa, que também quer ser espiritual, tem que vir apoiar esse programa. Mas eu estou chata, né? Tem que vir apoiar esse programa. Por favor, não saiam do ar, nós temos um recado no final. Vamos falar sobre a estatística dada pela nossa polícia a nível de Benguela, de quanto, desde janeiro até a data presente, quantas pessoas, dados concretos do que está a acontecer em Benguela na questão do suicídio. Então fica atento até o final, que depois dessa conversa linda e espiritual que estamos a ter aqui com o pastor, vamos então revelar esses dados. Pastor, voltando, é que tem que vender o peixe, pastor. Sim, tá vendo? sim. É ir atrás do que realmente Deus já nos deu. Sim, Voltando à nossa conversa, pastor, eu gostaria que nos falasse um bocadinho sobre a ciência. Qual é o papel como é que nós podemos vos ajudar nessa questão das pessoas conseguirem atingir os seus propósitos, de conseguir entender que esse vazio precisa ser preenchido, mesmo, por exemplo, como psicóloga, tendo que ser neutra muitas das vezes sobre a questão de que religião nós seguimos e respeitando, né? Conforme o pastor explicou muito bem desde o início, que a espiritualidade é muito vasta, mas muitas vezes nós temos que ser neutros nessa questão. E como vocês, igreja, podem também ter o nosso apoio da ciência, no fundo todos para ajudarmos um bem comum, que é a vida humana. Como é que nós podemos nos unir para cada um fazer o seu papel e termos uma sociedade melhor, pastor, e mais saudável? Realmente,
Bom, o que nós temos que entender é que o homem ele tem, como é que eu digo, a sua composição, não é? O homem está composto, ou é constituído por corpo, alma e espírito. É claro que a igreja tem suas responsabilidades, além de encaminhar a pessoa ao novo nascimento, à transformação e tal, mas não podemos nos esquecer que, além de ser um cristão, ele é um ser humano. Sim, senhora. E que existem dificuldades que a pessoa passa que muitas das vezes não são para intervenções espirituais, é mesmo para uma intervenção natural, científica, ou ainda, como estamos a falar de questões mentais, psicológicas. Então, muitas das vezes fazemos essa confusão de espiritualizar o que não dá para espiritualizar. Então, aonde é que vocês entram aí? Nós precisamos muito da vossa ajuda, porque existem muita gente que a gente dá o nosso suporte. Às vezes acometido por um problema espiritual. A gente ora, aconselha e etc. Mas está bom, aconselhamos, oramos, mas está aí. Só que muitas das vezes essa pessoa foi abusada sexualmente na infância. Essa pessoa tem um pai completamente, como que eu digo, nervoso, equilibrado, abusivo, não é? Ele sofre bullying na escola quase todos os dias, não é? Teve uma experiência pessoal um tanto quanto desastrosa. Tem talvez algum transtorno cognitivo que já nasceu, se calhar, com ele. Aí está. Então, nós podemos fazer um acompanhamento até onde nós podemos, mas existem casos que só o lado científico pode resolver, como fazer terapia, fazer acompanhamento. Aí entra a responsabilidade dos psicólogos, dos psiquiatras e por ali fora. Quando é com um pastor, um líder, até não vou colocar pastor, mas vou colocar um líder religioso, como é que ele sente que tem que encaminhar para nós, pastor? Eu acho que seria bom a gente esclarecer isso, porque as pessoas não entendem porque essa minha insistência em falar, porque eu acredito. E como psicóloga, quem é meu paciente sabe que quando eu dou qualquer consulta, eu tenho uma roda, pastor, que é a roda que ele constitui a personalidade dele, que não fui eu que inventei, é algum cientista que criou essa roda, e eu peço para o meu paciente preencher toda ela. E tem várias questões, tem estudo, vida profissional, vida familiar, vida social e tem lá espiritualidade. Por que uma roda? Porque a nossa vida é composta por todas essas coisas. Nós somos o que recebemos da escola, o que recebemos da nossa família, o que recebemos da igreja. Então eu insisto muito nisso por essa questão, pastor, porque eu sei que não há separação. E infelizmente ainda temos esse tabu dentro de alguns conceitos que acha que o psicólogo não. O psicólogo, o psiquiatra é para outras coisas, né? Que a gente sabe quais são as gírias, né? É para maluco, é para etc, etc. Então, por isso eu insisto, como é que um líder religioso chega ao limite de saber, não, até aqui eu não posso mais, eu vou entregar aí. Além desses transtornos, pastor. Num exemplo claro, como pastor. Primeiro, exemplos práticos. Recentemente, quando digo recentemente, é mesmo recente. Sim. Um amigo meu ligou para mim e informou-me que a sua irmã foi abusada sexualmente por um cunhado. E o mais triste é que a menina só tem 12 anos. Meu Deus. E confessou o jovem que terá feito isso repetidas vezes. Pelo que ele disse, mais ou menos 6 vezes. Ele deve ter uns 30 ou 29 anos. Quem fez isso? Um cunhado. Dentro da família, dentro como da sempre. Família. A pergunta é: lugar de proteção. Como é que o pastor vai aconselhar essa menina nesse caso? Eu vou falar que Jesus te ama, eles frequentam a mesma igreja. E algumas vezes viu o cunhado a pregar no altar. Jesus. Então, o que é que eu vou falar para ele? Deus é bom. Olha, eu sei que Deus é bom. Provavelmente ela sabe que Deus é bom. Eu vou me limitar, talvez, a tentar encorajá-la, a tentar esquecer. Só que não é possível.
Então existe alguém com mais experiências do que eu, que talvez conhece melhor, exceto que eu seja psicólogo de formação, Sim, não é? sim. E também pastor. Aí eu posso usar as duas ferramentas, não é? Para encorajar e encaminhar aquela pessoa. Pese embora, né, na nossa formação nós estudamos psicologia pastoral, mas existem outros processos que são mesmo para profissionais. Porque Pode ter o psicólogo certeza, sabe como tratar essa menina, como acompanhar essa menina e como dar solução ao caso dessa menina. É trabalho com serviço. Só orando não será suficiente. Então precisa Meu de um Deus. acompanhamento ferrenho. Com certeza. Pastor, Deus castiga quem comete suicídio? Como é que é essa história? É mito, é verdade? Vai no inferno, não vai? Como é que é isso, pastor? A ideia até não é que Deus castiga. É que ao cometer um suicídio você está a determinar o teu lugar eterno. Então não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com minhas escolhas. Ok. O que tem causa que às vezes a gente aponta para Deus o que não pertence a Deus. O que é nossa Que é nossa responsabilidade. responsabilidade. Eu, como disse, eu não justifico e não existe nenhum fator que apoiaria isso. Nós reprovamos de todas as formas possíveis. Sim, senhor. Mas suicídio, é mau. E do ponto de vista bíblico, como já mencionamos aqui, é pecado, Deus não apoia. Então, quando eu tiro a minha própria vida, eu também até estarei sendo um pouquinho mal comigo mesmo. Podemos dizer que o suicídio é falta de fé? Isso é mito ou é verdade, pastor? Para um cristão, sim. E para quem não é cristão, que não entende sobre fé. Eu respondo isso para quem seja cristão. Sim, é falta de fé. Mas para quem não é cristão, já não tem fé. Então, prontos, são outros motivos, outros fatores que influenciam a decisão. A importância da empatia pastoral para além do discurso religioso nessas questões. Como é que a gente acolhe? Temos um membro que tentou suicídio 1, 2 vezes, se calhar não teve sucesso. Como é que um pastor vai fazer o acolhimento desse membro, pastor? Primeiro, a Bíblia ensina a sermos hospitaleiros, a termos hospitalidade. A hospitalidade deve ser uma característica de um líder religioso. Não só de um líder religioso, mas de todo aquele que se diz cristão. Deve ser hospitaleiro. Principalmente em questões como essas, vulneráveis, de pessoas na vulnerabilidade. Nós temos a responsabilidade de amar as pessoas. E a ideia do amor tem um ponto. Muitas das vezes a gente exige que as pessoas nos amem. Mas amor não é assim. A Bíblia diz que nós devemos amar os outros. Então amor às vezes é dar, é mais dar Do que receber. Por quê? Porque se alguém me dá o amor ou deixa de me dar, isso é responsabilidade dele, mas eu tenho responsabilidade de dar o amor. Eu tenho. Então o amor chega a ser uma responsabilidade particular de forma coletiva. Eu tenho um mandamento para amar e devo manifestar isso. E ponto final. Ponto final. Agora, se quem está aí no outro lado não me ama ou deixou de me amar, isso é responsabilidade dele, ele com Deus e com sua própria consciência. Mas eu devo manifestar, querendo como não, desejando como não. Fantástico. Setembro Amarelo, na sua visão, ou podemos até dizer mesmo numa visão mais cristã, hoje podemos chamar de moda, é necessário falar sobre o suicídio? É algo que devia, conforme antigamente, se manter mais suncito, sem muito esse fuzuê que a gente faz? Ou estamos no bom caminho, pastor? Quanto mais nós falamos, quanto mais nós ensinamos, melhor resultado teremos. Eu acredito ser mais, não é que eu esteja a desmerecer outros tempos, mas eu digo muito melhor que se fale muito mais agora. Ok. A nossa geração precisa. Existe um outro ponto que nós chamamos de a ideia da realização pessoal a todo custo. Fale disso, pastor. Esteja à vontade. A nossa geração é influenciada muitas das vezes pelo olhar. É o ver que capta o desejo de ter. Sim. E muitas das vezes a gente não procura saber os meios pelos quais as pessoas usaram para ter o que têm. A gente só quer ter e ponto final. Agora, como a pessoa fez, o que fez para ter isso, não queremos saber. Foi lançado agora o iPhone 17.
Ou polêmicas, uma atrás da outra. Ai, É o pai que ofereceu. Eu vou trazer esse tema, nossos ouvintes. Vou trazer o tema polêmico. Se as crianças devem ou não receber os iPhones 17, né? Eu já nem sei qual é a marca do iPhone. Já me perdi. Ô, Gugas, estamos em iPhone 16 ou 17? Qual é a última? É 17. Já é o 17. Oh, pastor, é polêmica. Criança de 7 anos com iPhone 17. Vi também. Vi também isso na Vou internet. trazer esse tema. A minha pergunta é, qual é a juventude ou qual é a adolescente que tem acesso às redes sociais, às mídias sociais, que não quer ter um iPhone 17 Pro Max? Quem? Então as pessoas estariam sensíveis a quase tudo e fazer tudo para ter. Infelizmente. Por quê? Porque quem não quer estar com os colegas e exibir o iPhone 17? Na moda. Na moda. Todos nós. Especialmente a nossa juventude e nós jovens. Então isso não tem muito a ver quem seja cristão ou não cristão. Estamos a falar de nós, jovens. A aparência. A nós necessidade de querer ter tudo. E tudo rápido. tudo rápido. Então, muitas das vezes, quando nós não conseguimos alcançar tais objetivos, nos frustramos. Sim. E esse desejo de, às vezes, ver que a minha colega tem e eu não tenho, só tem duas opções. Ou você vai cometer erros com os outros ou consigo mesmo. Consigo mesmo porque você vai achar que você é incapaz, que você não tem capacidade, que você não é medíocre, merecedora. você não é merecedor, você não vale nada, você não tem potencialidade. Ou seja, você é um zero à esquerda, você é um zé ninguém. E se não tiver alguém do outro lado, se não tivermos pessoas que nos ajudam a perceber um outro lado da vida, a entendermos que para a aquisição das coisas, de bens, é necessário um processo, que de fato o processo custa, às vezes é demorado, mas é necessário. E às vezes é doloroso. É doloroso. Só que a nossa juventude não quer aceitar esses pontos que eu acabei de mensurar. Custa aceitar. Não, ninguém quer isso, a gente só quer o vompá, sonhamos e queremos ter. Então, e muitas das vezes, a gente vê na internet pessoas que suicidaram-se porque não conseguiu aquilo, não teve aquilo, porque o pai não comprou aquilo, ele queria que a mãe fizesse aquilo e a mãe não fez, e por consequência tirou a vida. Enquanto há muita gente que se contenta por coisas que talvez nós diríamos serem muito mínimas, não é? Para quem tem um pouco. Então é importante que se fale sobre isso, porque Com certeza. a ideia do ter está a sobrecarregar O ser. o ser e olhar para a nossa geração. É importante que os psicólogos falem, os pastores falem, a igreja não pode ser omissa a isso, a igreja tem que falar sobre isso, os jornalistas devem falar sobre isso, ou seja, é importante que todos nós falemos sobre isso, Fantástico. para cuidar e sarar as pessoas. Meu Deus. Pastor, o que é que não falamos sobre esse tema? O que é que faltou dizer? Eu estou sendo influenciado aqui e sendo dirigido. Não, mas calhar ali nos seus recadozinhos deve ter alguma coisa que passou que eu não perguntei, às vezes não fiz a questão e quer nos dizer. Olha, vamos usar isto de forma estratégica. Talvez há a possibilidade que eu seja mais convidado, então Essa é boa. Sim, direi senhor. outra oportunidade para não ter que falar tudo. Que mensagem de esperança, pastor, quer deixar para as famílias, para alguém que... Vamos primeiro, se calhar vamos por partes. Vamos deixar primeiro um recado para as famílias. Alertar principalmente essa falta de tato, muitas das vezes quando temos alguém em sofrimento bem pertinho de nós em casa e não conseguimos reparar. Então vamos deixar um recado primeiro para as famílias, para termos mais alertas para essa sensibilidade, e depois eu peço que é para deixar o outro recado, pastor, por favor. Muito bem. Eu não julgo e não critico nenhum tipo de modelo familiar. Ok. Isso não cabe a mim, não cabe a ninguém. Mas que existem pontos que são normais que a gente chame a atenção. Sim, senhor. Para, por exemplo, uma família nuclear, não é? É importante. Aí tem a presença do pai, da mãe, tem os filhos aí. É muito importante que os pais, se forem para menores, que inspecionem um pouquinho mais. Inspecionar o que os filhos veem, assistem, veem na internet e ver os comportamentos. Só que muitas das vezes é que os pais, né, ficam tão cansados porque trabalham o tempo todo e não têm nenhum tempinho para conversar com os filhos.
Os pais saem na hora que os filhos estão a dormir, chegam na hora que os filhos estão a dormir, então praticamente são vizinhos de casa. E por conseguinte... Não fala assim. Não, Sem direto ou direta, para nós. Então são vizinhos do mesmo apartamento. E nós já que somos pai e mãe. Ei. Então é importante. E a gente acaba por perder os nossos filhos na nossa própria casa. Porque nós não conhecemos nada deles, exceto aquilo que eles supostamente manifestam para nós. Sim. E sabes, a psicóloga sabe que nós, com a internet, a gente é um mundo sem fim. Sem fim. A gente tem muitas informações e hoje sabemos manipular comportamento, que nós chamamos de dupla personalidade. A criança pode manifestar o comportamento lá do pai, que supostamente está tudo bem, mas está a sofrer por dentro. Sim, mas a pergunta é, de quem é a responsabilidade? Do pai. Porque muitas das vezes o filho ou a filha não tem como chegar ao lado do pai ou da mãe, explicar o que está-se a passar, ou o que sente, porque ele sabe que o pai nem vai ouvir. E muitas das vezes a pessoa vem cansado, rebentado, fadigado. Quando o filho se aproxima, papai, me deixa, olha, eu assim já tenho uma coisa, olha, vou tenho esse pendente, olha. Então o filho já sabe que o pai não vai ouvir. E muitas vezes se fecha. Infelizmente. E às vezes perdemos nossas próprias Por casas. favor, Então, mais atenção. Mais atenção, mais diálogo, mais proximidade. Será de extrema relevância para a sustentabilidade das nossas famílias. Para quem nesse exato momento está com dor, pastor, está a sofrer, está a passar por vários problemas e já passou pela cabeça dele pensar que o suicídio é a solução. Gostaria que deixasse um recado naquela câmara para essa pessoa, pastor. Bem, obrigado porque usou o adjetivo pastor, então vou falar como por pastor. Favor, está aqui como isso. Bem, eu repito e talvez não me cansaria de repetir isso. Não é fácil viver, não é. Se alguém disse que viver é fácil, essa pessoa mentiu. Viver é difícil. Porque é como disse o Senhor Jesus Cristo, basta a cada dia o seu mal. A cada dia temos uma situação para enfrentar, uma dificuldade para ultrapassar, talvez um medo para superar, uma mágoa para tentar evitar. Só que muitas das vezes não conseguimos. Por quê? Porque somos humanos, somos falíveis, nos cansamos, porque chegamos até um teto limite da maneira ou do nosso suporte. Mas é justamente aí quando as nossas forças se acabam, onde começam as forças de Deus. Deus nunca esteve e nunca estará tão distante ao ponto de não alcançar quem supostamente está muito longe. Porque Deus é um Deus de perto e também é Deus de longe. Deus conhece nossas dores, conhece nossas feridas, conhece as nossas tristezas e, não obstante, conhece as nossas lutas. Mas Deus não quer que a gente lute só com nossas próprias forças, porque a gente pode nos cansar. Deus quer lutar conosco as nossas lutas. Deus quer lutar conosco as nossas guerras. Só que o bom de tudo isso é que quando a gente luta com Deus, sabemos que a vitória é certa, porque Deus nunca perdeu nenhuma luta. Deus mudou a vida de pessoas, transformou corações até dos mais piores e terríveis pecadores. Talvez a ideia de querer suicidar-se é porque você acha que terá cometido um erro e terá sido o erro mais grave, segundo a sua concepção, que você terá cometido. Mas não. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele cravou na cruz todos os nossos fardos e todos os nossos pecados. O carimbo da nossa acusação ele cravou na cruz do Calvário. Então ele nos libertou de toda e qualquer pressão. Não deixa que as tuas falhas te definam, mas permita que elas te ensinem. Coragem não significa ausências de medo, e sim ir na frente mesmo gemendo. Aproxima-se a Deus, mesmo com essa dor, mesmo com essa tristeza, mesmo que esteja a doer. Entrega-se a Deus. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o seu fardo pesado a Jesus, que pode ajudar a carregar e a ser livre.
Oh, eu nem falaria mais nada depois disso. Eu terminaria o programa Gugas desse jeito. O Gugas do final, eu acho que vamos terminar com um bocadinho de tempo. Prepara-se uma música bem espiritual para depois dar assim só um cheirinho aos nossos ouvintes. Bem, pastor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada mesmo por nos brindar com palavras tão doces, tão afáveis e tão acolhedoras. Obrigado. Nesta noite. Eu que agradeço pelo convite. Com certeza. E com certeza vai voltar. Isso está prometido. Bem, vamos então passar aqui para uma informação que nós avisamos desde o início que nós passaríamos. Nós estamos em mãos com um documento do Comando Provincial da Província Nacional de Benguela. Recebemos os dados e vamos ler para nós entendermos realmente como está a nossa situação a nível dos casos de Benguela desde janeiro de 2025 até agosto de 2025. Benguela registrou 22 casos de suicídio neste período que eu acabei de falar. A distribuição destes 22 casos vai para 15 casos foram de homens e 7 casos de mulheres. Estes incidentes foram reportados em vários municípios, incluindo Benguela, Lubito, Bahia Farta, Ganda e Cubau, abrangendo vítimas de diferentes idades e ocupações. Nós temos então aqui a maioria dos seus casos cometidos por enforcamento com corda e foi no médio período, numa faixa etária mais ou menos de 21 a 22 casos que aconteceram desta maneira. Os locais, 11 casos foram em residências, 7 na via pública e 4 em unidades policiais. Os seus horários foram de 13 casos das 6 às 12 e 7 casos das 12 às 18 horas que foram cometidos. Estes dados confirmam que a crise de saúde mental é uma realidade que atinge a nossa população de diferentes contextos. O que sofrimento emocional pode levar a atos desesperados. O nosso programa Mente Sã Corpo São não podia ignorar essa realidade nesse mês de setembro e como último programa do mês de setembro nós tínhamos a obrigação de falar e elucidar os nossos ouvintes com esta realidade. Se você é alguém que conhece ou está a passar por uma crise de saúde emocional, mental, ou conhece alguém que está a passar, o nosso pedido, a nossa súplica, na verdade procure ajuda. Você não está sozinho. Nós não queremos te julgar. Como o pastor disse, e disse muito bem, a nossa escolha de trazer um pastor neste último programa do mês era mesmo para te trazer esperança, fé e te dizer que nós te amamos e nós queremos te ajudar. Então o mês de setembro vai terminar, nós vamos entrar a partir da próxima semana no mês de outubro, vamos falar sobre outros temas, mas não se esqueça que nós não vamos parar de cuidar da sua saúde mental, do seu bem-estar e, acima de tudo, nos importamos consigo. Então que nesta noite você abrace essas palavras de amor, de carinho e de alguém que se importa todos os dias em cuidar do próximo e, acima de tudo, cuidar de si. Então nós estamos aqui para te dizer mesmo que estamos de braços abertos para aquilo que você precisar. Bem, nosso programa está no final. Vocês têm o nosso contacto, têm tudo aquilo para pedir ajuda. E para terminar, já, e deixar essa música bonita para vocês pensarem e procurarem ajuda, eu vou dizer a nossa frase do dia que é: cuidar da mente também é cuidar da alma. Esperança é resiliência. Eu sou Ana Fernandes. E lembram-se do nosso combinado. Sejam felizes.